0S lustres de cristal jogavam uma luz fria sobre a mesa de mogno da sala de reuniões. Reflexos quebrados na superfície polida como promessas que nunca se cumprem. Sofia Mendes, a CEO loira que dominava as salas de reunião da Faria Lima até o Vale do Silício brasileiro, se viu encurralada por acionistas hostis. Um contrato forçado na frente dela, tipo sentença de morte. Seguranças estranhos trancaram as portas com precisão mecânica. As câmeras foram piscando uma a uma, luzes vermelhas morrendo em sequência. Quando o líder da conspiração se inclinou para apertar o cerco, as portas pesadas de madeira explodiram com força bruta. Lucas Ferreira, ex-forças especiais, pai solteiro, entrou de terno escuro. Não escondia a graça letal dos movimentos. Olhos de aço temperado cortando a tensão. Ele falou devagar, claro, cada palavra caindo como martelo no ferro quente. Tira a mão da patroa. A sala congelou, entre um batimento e outro, como se o universo tivesse dado pausa para escutar. Energia Verde Brasil erguia seus 47 andares acima da Faria Lima. Fachada de vidro e aço refletindo ambições e traições que rolavam lá dentro. A sala de reunião no topo já tinha visto negócios de bilhões e massacres corporativos, mas nada igual ao que rolava naquela manhã de setembro. Sofia Mendes herdou a empresa aos 28, quando o pai morreu de repente. Transformou uma jogadora regional numa potência de energia limpa, ameaçando interesses antigos. Aos 34, tinha uma beleza que fazia os caras subestimarem a inteligência dela. Cabelos dourados em ondas até os ombros. Hoje de vestido vermelho com decote profissional. Confiança sem concessão. A missão era clara: fechar o acordo revolucionário de P&D em energia limpa, colocando a Energia Verde Brasil na frente da tecnologia sustentável. E protegendo a cultura transparente que ela construiu contra tudo e todos. Mas transparência cria inimigos. A teimosia dela em práticas éticas a isolou no próprio conselho. Os urubus circulavam há meses, manipulando regras, plantando desconfiança nos investidores. Ela era brilhante, decidida e completamente sozinha. Numa sala cheia de gente sorrindo enquanto afiava facas pelas costas. 3 andares abaixo. Lucas Ferreira ajeitava o crachá de segurança pela 100ª vez naquela manhã. Aos 36, se movia com economia controlada de quem foi elite militar, mesmo de roupa civil. Ombros largos, mãos marcadas por anos de serviço, mas olhos gentis só quando olhava para a filha de 7 anos, Alice. O trampo de segurança privada era para ser simples. Contrato curto para pagar as contas enquanto decidia o próximo passo. Ser pai solteiro não estava nos planos quando a esposa morreu há 2 anos num acidente de carro, deixando lição de casa e histórias de ninar no lugar de territórios hostis. Seus princípios eram de pedra, gravados em anos protegendo quem não se protegia. Nunca deixar o fraco desprotegido. Nunca deixar vítima sozinha. Não eram só palavras de manual de treinamento. Era um código escrito no sangue e sacrifício de irmãos que não voltaram. Hoje era para ser rotina. Segurança de prédio para reunião corporativa. Nada que complicasse a vida ou impedisse pegar Alice na creche do prédio ao meio-dia. Acima de tudo, Vitor Ramos comandava a sala com paciência predatória de aranha na teia. Aos 40, alto e magro. Terno cinza combinando com o cálculo frio nos olhos cinza. Maior acionista depois de Sofia. Passou 18 meses orquestrando esse momento. Tecendo manipulações legais e pressões financeiras com precisão cirúrgica. Rede dele incluía seguranças comprados e advogados cuja lealdade tinha preço. O plano final era elegante na brutalidade. Forçar Sofia a assinar a entrega do controle. Depois vender dados centrais e patentes para concorrentes estrangeiros. Por uma bolada que o faria rico além da imaginação. O elenco de apoio se movia com graus variados de cumplicidade. Henrique Oliveira, o advogado interno. Supostamente pago pelo conselho. Aperfeiçoou a arte de servir 2 patrões fingindo servir a justiça. Rosto magro, tiques nervosos escondendo mente afiada que achava toda brecha na governança corporativa. Viviane Costa, a diretora financeira. Mantinha neutralidade cuidadosa. Lealdade fluindo pro lado que tivesse poder, como água buscando nível. Competente calculista, sem convicção além de proteger o próprio cargo. No departamento de TI, 3 andares abaixo. Lian Torres curvado na estação de monitoramento. Consciência profissional cada vez mais incomodada com anomalias nos logs. O engenheiro de dados de 28 anos notou acessos não autorizados.
padrões estranhos nos arquivos de vídeo de segurança. E mais recente, cópias completas do banco de dados de PID às 2h17 da manhã. Dona Alexandra, a conselheira mais moderada, sentada na sala revisando documentos. Seus 60 anos de experiência em governança corporativa gritando que tinha algo errado nessa reunião de emergência. Mas sem conseguir apontar exatamente. As sementes da conspiração foram plantadas semanas antes. Câmeras do prédio com glitches misteriosos, sempre explicados como manutenção rotineira. Equipe de segurança regular com trocas de horário inesperadas. Substituídos por caras novos com crachás que pareciam certos à primeira vista, mas não aguentavam o exame detalhado. Os pedidos de reunião de emergência cascatearam por e-mail com urgência crescente. Cada um aumentando a pressão, dando menos tempo para preparação ou revisão. A assistente de Sofia bateu na porta do escritório às 8h45. Rosto pálido de preocupação. A reunião de emergência foi convocada para tratar riscos legais urgentes que exigiam ação imediata, mas a documentação era fraca, a justificativa vaga. Protocolo exigia presença, mas todos os instintos que Sofia desenvolveu em 6 anos de batalhas como CEO gritavam perigo. Ela pegou os materiais, tablet com a proposta de energia limpa que devia ser o foco real do dia, e foi para a sala de reunião, saltos clicando no mármore com precisão metronômica. Lucas acabará de deixar Alice na creche do prédio. Espaço alegre cheio de livros e brinquedos educativos que justificavam o aluguel premium. A Energia Verde Brasil pagava os andares de cima. A filha o abraçou forte, bracinhos mal dando volta na cintura dele, antes de correr para a roda de leitura. Ele prometeu voltar em 90 minutos. Promessa que pretendia cumprir apesar do frio na espinha. Algo hoje estava errado. O tipo de errado que ele aprendeu a reconhecer no Afeganistão, quando o ar parecia prender a respiração antes da emboscada. Seus olhos treinados pegavam detalhes que os outros perdiam. O crachá do novo segurança no elevador usava fonte ligeiramente diferente das oficiais, discrepância tão pequena que quase ninguém notaria. Outro usava fone de ouvido de marca diferente do padrão do prédio, mistura de sistemas sugerindo montagem apressada, não planejamento profissional. Esses caras se moviam com confiança agressiva de capanga contratado, não com profissionalismo medido de segurança treinado. Lucas fez a ronda, checando saídas de emergência e postos, o desconforto crescendo a cada observação, perto do armário de utilidades do andar executivo. Notou arranhões frescos nos parafusos do painel de acesso, evidência de mexida recente. Dentro, marcas de emenda nos cabos sugeriam inserção de dispositivos na infraestrutura de comunicação. Ele memorizou as localizações, escolhendo não agir na hora, querendo entender o tamanho todo antes de mostrar a carta. A sala de reunião encheu com precisão calculada. Cada um no lugar marcado, coreografia de poder corporativo. Sofia entrou por último de propósito. Forçada a sentar no lugar mais longe da porta, encurralada pela mesa e pelos colegas. As janelas de vidro inteligente ativaram, ficando opacas, cortando o mundo lá fora. As trancas da porta engataram com cliques eletrônicos suaves, que passariam despercebidos se não fosse o silêncio repentino. Uma a uma, as câmeras nos cantos piscaram desligando, luzes indicadoras morrendo como estrelas ao amanhecer. Henrique Oliveira pigarreou, mexendo papéis com nervosismo ensaiado que escondia o propósito real. Começou a delinear riscos legais mais fictícios que reais, construindo para recomendação de poderes emergenciais para um comitê de crise, que por coincidência seria presidido por Vitor Ramos. A linguagem densa feita para confundir, não esclarecer. Cada cláusula uma armadilha pronta para disparar. Os pedidos de Sofia por revisão legal independente foram desviados com justificativas procedurais. Protocolos internos alterados quietamente em reuniões anteriores que ela não pôde comparecer. A pressão na sala crescia como sistema de tempestade. Invisível mas inegável. Vitor se recostou na cadeira deixando Henrique fazer o trabalho sujo, mantendo negação plausível. Outros conselheiros se mexiam desconfortáveis. Alguns sem saber do plano todo. Outros cúmplices mas nervosos com a execução. O contrato foi empurrado pela mesa para Sofia. Caneta dourada ao lado tipo machado de carrasco. Enquanto isso, Lucas chegou ao ponto de acesso de utilidades. Decisão tomada. O treinamento de elite que o manteve vivo em 43 missões tomou conta. Memória muscular e avaliação tática virando ação.
Ele podia desabilitar o bloqueador de sinal, restaurar câmeras, criar trilha de evidência. Mas significava abandonar o posto e entrar em confronto direto com a equipe falsa de segurança. A matemática do risco mudou no instante que reconheceu o ataque coordenado a alvo indefeso. Sua mente piscou para a missão 4 anos atrás no Afeganistão. Chegaram 60 segundos atrasados no ponto de extração. Só 1 minuto que fez diferença entre resgate bem-sucedido e encontrar ativo morto. A imagem daquele fracasso, o peso de chegar tarde. O assombrava em noites sem dormir e o tirou do serviço ativo. Jurou nunca mais chegar tarde, nunca deixar cautela sobrepor ação quando vidas inocentes estavam em jogo. Mas tinha Alice para considerar. Segura por enquanto na creche, mas vulnerável se ele fizesse inimigos de quem orquestrava esse golpe corporativo. O conflito entre pai e guerreiro, preservação e dever, durou exatamente 3 batimentos. Depois as mãos dele se moveram, puxando o bloqueador de sinal do esconderijo, ativando os sistemas reserva do prédio que restaurariam as câmeras, e criariam registro eletrônico de tudo na sala de reunião. O primeiro segurança o encontrou trocando o painel de acesso. Um brutamontes com tatuagens de presídio mal escondidas pela gola. Confronto breve e violento, mas Lucas controlou. Técnicas de combate corpo a corpo que neutralizam sem dano permanente. Chave de sangue por exatos 8 segundos derrubou o cara desacordado. Algemas de nylon do kit dele. Mãos e pés presos. O segundo veio investigar o barulho. Mesma sina com chaves de junta e pontos de pressão de anos de treinamento especializado. Lucas pegou o elevador pro andar executivo. Crachá tomado dando acesso. A porta da sala de reunião selada. Mas os códigos de override que memorizou na orientação de segurança ainda funcionavam. Falha dos conspiradores que focaram em controlar a sala por dentro, não impedir entrada por fora. As portas pesadas explodiram abrindo com força suficiente para bater nas paredes. Som ecoando como tiro na atmosfera tensa. Todas as cabeças viraram para ele. Rostos de choque, a raiva, a esperança desesperada. Lucas entrou na sala. Presença enchendo o espaço com autoridade que nada tinha a ver com hierarquia corporativa. E tudo a ver com violência controlada em cheque perfeito. Olhar varreu a sala, catalogando ameaças e aliados em milissegundos, antes de travar em Vitor Ramos com intensidade de laser de mira. Tira a mão da patroa, disse, voz com certeza quieta de quem encarou a morte e achou ela fraca. Palavras pairando no ar. Desafio e promessa em 4 sílabas simples que mudaram tudo. A recuperação de Vitor foi rápida. Sorriso afiado como vidro quebrado. Acho que você se perdeu. Isso é reunião privada do conselho. E seguranças, mesmo temporários, não são bem-vindos aqui. Despedida calculada para minimizar a intervenção de Lucas. Reencaixá-lo como interrupção irrelevante. Não presença que muda o jogo. Lucas não respondeu direto a Vitor. Falou com Sofia com cortesia profissional que carregava correntes mais profundas. Senhora, documentei várias violações de segurança no prédio, incluindo a adulteração de sistemas de vigilância e presença de pessoal não autorizado. Pelo artigo 4 dos Protocolos de Segurança Corporativa, qualquer reunião sob potencial coação ou comprometimento de segurança deve ser suspensa imediatamente para investigação completa. O arcabouço legal deu a Sofia a brecha que precisava. Levantou da cadeira com autoridade renovada, pegando o momentum que Lucas criou. Senhor Oliveira, como nosso consultor jurídico, tenho certeza que sabe que qualquer contrato ou resolução passada nessas condições seria nulo de pleno direito. Faço moção para suspensão imediata dessa reunião pendente revisão de segurança. Henrique gaguejou, argumentos preparados desmoronando contra esse ataque inesperado. Isso é exagero. Dificuldades técnicas simples não constituem motivo para suspensão. Mas voz sem convicção. Roteiro memorizado de repente inútil nessa nova realidade. Lucas puxou o celular, passando pelas fotos capturadas na investigação. Dificuldades técnicas não costumam envolver hardware emendado na infraestrutura de comunicação do prédio. As fotos apareceram na tela de apresentação da sala. Celular sincronizado com o sistema do prédio. Também não explicam por que às 2h17 da manhã, alguém com acesso de administrador baixou o banco de dados inteiro de PID. Liam Torres, convidado como assessor técnico, de repente se endireitou na cadeira. 2h17. Eu tenho esses logs. Endereço MAC do dispositivo que acessou.
Dedos voaram no tablet, puxando dados que o incomodavam há dias. Bate com o notebook do Sr. Oliveira. A sala explodiu em caos. Acusações e negativas voando como estilhaços. Rosto de Henrique perdeu a cor enquanto balbuciava sobre testes legítimos de segurança e exigências de revisão legal. Fachada controlada de Vitor começou a rachar. Olhos cinza pulando entre saídas e aliados, calculando se o plano ainda dava para salvar. Viviane Costa, diretora financeira que ficou calada até então, finalmente escolheu lado. Se houve acesso não autorizado a dados financeiros e técnicos, o risco fiduciário para a empresa é catastrófico. Preciso ver toda a documentação relevante imediatamente. Mudança sutil mas decisiva. Balanço de poder na sala inclinando para Sofia. Lucas pegou o pendrive de um dos seguranças desacordados, plugando no sistema da sala com cerimônia deliberada. Arquivos dentro eram devastadores. Cópias completas dos dados roubados. Roteiro da reunião de hoje incluindo resultados predeterminados. E o mais grave, contratos preliminares com empresa de fachada nas Ilhas Cayman, para venda da propriedade intelectual da Energia Verde Brasil. Esses timestamps batem certinho com nossos logs do sistema, confirmou Lian, voz ganhando força ao perceber que não era mais voz solitária apontando irregularidades. Foi coordenado, planejado semanas antes. Dona Alexandra, revisando evidências com atenção cuidadosa de quem sobreviveu 40 anos de política corporativa, finalmente falou. Já vi tomadas OX. Mas isso é espionagem corporativa e conspiração para fraude. Vitor, te dei o benefício da dúvida. Mas essa evidência é esmagadora. Máscara de Vitor finalmente caiu de vez, revelando fúria fria por baixo. Puxou o celular, passando para a foto que congelou o sangue de Lucas. Mostrava Alice na creche. Ângulo sugerindo vigilância de dentro da sala. Acidentes acontecem em prédios todo dia, disse Vitor, voz caindo para sussurro mais ameaçador que grito. Acidentes trágicos, especialmente para crianças que andam onde não devem. Temperatura da sala pareceu cair 10 graus. Punhos de Lucas se fecharam, todo instinto gritando para eliminar a ameaça. Mas mente tática reconheceu a armadilha. Qualquer violência agora minaria tudo, potencialmente deixando conspiradores de Vitor escaparem enquanto ele era preso por agressão. Parâmetros da missão mudaram. Não era mais só salvar a empresa de Sofia, mas proteger a filha de perigo imediato. Resposta de Sofia foi rápida e inesperada. Puxou o celular pessoal, discando o número de memória. Andréa, aqui é Sofia Mendes. Sim, sei que você tá de folga, mas temos situação código 7 na sala do Conselho Executivo. Ameaça crível contra a criança na creche do prédio. Nome dela é Alice Ferreira. Por favor, implemente protocolos de proteção imediata. Nome Andréa Silva significou algo para Lucas, embora não colocasse na hora. Sofia pegou o olhar dele e explicou baixo. Andréa é a chefe sênior de segurança do prédio. O marido dela era Michael Silva, Forças Especiais. Morto em ação há 3 anos. Tenho financiado quietinho um fundo educacional para os filhos deles. Ela entende o que significa proteger família de guerreiro. Revelação refez tudo o que Lucas pensava sobre Sofia Mendes. Não era só CEO protegendo empresa, mas alguém que entendia sacrifício e lealdade no nível além da política corporativa. A ameaça de Vitor saiu pela culatra, criando aliança que ele não previa. Senhor Ramos, disse Sofia, voz com aço novo. Você acabou de adicionar ameaça criminosa e conspiração para machucar menor na sua lista crescente de acusações. Acho que isso aciona a cláusula de suspensão imediata nos estatutos da empresa, aquela que diz que qualquer conselheiro sob investigação criminal fica automaticamente afastado de votação até resolução. Lucas viu a brecha e pegou. Tem também a provisão de parar o relógio, disse, lembrando lei corporativa obscura da orientação de segurança. Quando há evidência de coação ou ameaças durante reunião de conselho, qualquer membro pode invocar suspensão imediata pendente revisão ética. A provisão exige só 2 conselheiros para ativar. Eu apoio a moção, disse Dona Alexandra imediatamente. Voz firme de convicção. Terceiro, acrescentou Viviane, completando o quórum necessário. Maquinaria legal que Vitor tentou subverter agora trabalhava contra ele. Sofia ativou o Comitê de Ética de Emergência por chamada gravada, criando o registro legal inabalável. Comitê composto por ela, Dona Alexandra e Viviane. Suficiente para autoridade corporativa legítima.
cada palavra sendo gravada, cada ação documentada. Celular de Lucas vibrou com mensagem de Andréa Silva. Pacote seguro. 2 tentativas de intrusão neutralizadas. Polícia Civil e Federal a caminho. Alívio foi avassalador, mas manteve expressão neutra, não querendo dar info a Vitor sobre o status das ameaças. Sabe, disse Lucas conversando, tom deliberadamente casual ao se dirigir a Vitor. Na minha experiência, quem faz ameaça esquece que tá sendo gravado. Gesticulou para as câmeras que misteriosamente reativaram, luzes vermelhas piscando firmes. Também esquecem que acusações de conspiração viram caso federal. Quando cruzam linhas estaduais ou envolvem fraude eletrônica, aquela empresa de fachada nas Caimãs torna isso jurisdição da PF e federal. Celular de Vitor tocou. Advogado do outro lado entregando notícia catastrófica óbvia. Agentes federais já no prédio. Andréa tendo contatado eles no momento da ameaça contra Alice. Conspiração cuidadosamente construída desmoronando como castelo de cartas no furacão. Tem mais uma coisa que você devia saber, disse Sofia, mostrando o tablet com proposta de energia limpa ainda na tela. Essa reunião inteira tá sendo transmitida ao vivo pro nosso arquivo legal seguro, desde que o Sr. Ferreira restaurou as câmeras. Cada palavra, cada ameaça, cada admissão de culpa já tá em posse federal. Você mencionou algo sobre taxas de comissão com aquela empresa de fachada, Vitor. Quer elaborar pro registro? Armadilha perfeita, usando a própria tecnologia que Vitor tentou subverter. Suas palavras, suas ameaças criaram evidência necessária para processo. Tentativa de manter controle virou a corda que o enforcaria. Quero meu advogado, disse Vitor, mas palavras vazias, sem força usual. Ele deve estar ocupado, observou Lucas. A PF costuma executar vários mandados simultâneos em casos de conspiração. Sua casa, escritório, endereço registrado daquela empresa de fachada. Mesmo que seja só caixa postal. Tudo está sendo revistado agora. Portas da sala abriram de novo. Mas dessa vez agentes federais de jaqueta azul com PF em letras amarelas. Moviam com eficiência profissional, lendo direitos e algemando com facilidade prática. Vitor Ramos, que entrou esperando roubar empresa, saiu sob custódia federal, enfrentando acusações que provavelmente dariam décadas de prisão. Henrique Oliveira tentou escapar na confusão, mas Lucas se posicionou estrategicamente. Mão gentil no ombro do advogado bastou para parar até agentes assumirem. Protestos de Henrique sobre revisão legal e obrigações profissionais caíram em ouvidos moucos, quando evidência de acesso não autorizado às 2h17 foi apresentada. Algemas clicaram em pulsos que assinaram documentos corruptos demais, digitavam acordos fraudulentos demais. Viviane já começara a auditoria financeira, dedos voando no tablet documentando toda transação irregular. Toda transferência suspeita ligada à conspiração. Cooperação dela provavelmente evitaria prisão, embora a carreira na Energia Verde Brasil acabasse ali. Entendia a matemática da sobrevivência e escolheu de acordo. Dona Alexandra ficou na cabeceira da mesa, idade e experiência dando peso às palavras. Convoca o voto imediato de desconfiança em Vitor Ramos e Henrique Oliveira, destituindo-os de todos os cargos na Energia Verde Brasil e subsidiárias. Voto unânime entre conselheiros restantes. Até os simpáticos a Vitor agora se distanciando da associação tóxica. Também mociono confirmar Sofia Mendes como CEO com autoridade plena restaurada, e elogiar manejo dela dessa crise. Continuou Alexandra. Aprovação unânime. Alguns votos mais prontos que outros. Agentes federais foram minuciosos mas eficientes, coletando evidência e tomando depoimentos com competência que sugeria não ser primeiro caso de corrupção corporativa. Em 30 minutos conspiradores foram embora. Sala virou cena de crime sendo processada. Perigo imediato passou. Lucas escapuliu no meio do caos de documentação e coleta de provas. Trabalho feito, contrato tecnicamente cumprido. Sem desejo por holofote que inevitavelmente viria. Mídia chegaria logo, transformando tentativa de golpe corporativo em circo de especulação e análise. Tinha Alice para pensar. Promessa de pegar no horário. Mas Sofia o encontrou no elevador. Tendo se livrado dos investigadores tempo suficiente para alcançá-lo, antes de sumir. Ficaram ali um momento. CEO e segurança. Embora ambos soubessem que rótulos mal arranhavam superfície do que acabará de rolar. Obrigada. Disse simplesmente.
mas palavras carregavam peso além da simplicidade. Só fazendo meu trabalho, respondeu Lucas. Embora ambos soubessem que era mentira, o trabalho dele não exigia arriscar tudo, escolher intervenção em vez de segurança. Ficar entre ela e os lobos. Li seu currículo, admitiu Sofia. Quando você se candidatou para a vaga de segurança. Esforças especiais, medalhas, viúvo, criando filha sozinho. Podia ter qualquer posição de segurança na cidade, provavelmente comandando departamentos inteiros. Por que aqui? Por que trabalho temporário? Lucas pensou resposta com cuidado. Às vezes os trabalhos pequenos importam mais que os grandes. Às vezes proteger uma pessoa faz mais diferença que proteger milhares. Elevador chegou. Portas abrindo com um toque suave que parecia marcar fim de algo. E começo de outro. Lucas entrou. Mas Sofia segurou a porta antes de fechar. Vou precisar de novo chefe de segurança. Disse. Alguém que eu possa confiar de verdade. Alguém que entenda que proteger empresa é proteger as pessoas. Não só os ativos. Cargo vem com benefícios completos. Fundo educacional para dependentes. E entendimento que família sempre vem em primeiro lugar. Lucas pensou em Alice. Estabilidade, plano de saúde, fundo para faculdade. Pensou em honra, dever, peso de promessas feitas. Vou pensar, disse, embora sorrisinho pequeno sugerisse decisão já tomada. Sofia soltou a porta do elevador e deu passo atrás. A propósito, sua filha tá na sala de conferência executiva com Andrea. Tá lendo para algumas crianças menores. Algo sobre aventuras no oceano e marinheiros corajosos. Pelo visto, ela é ótima contadora de histórias. Portas do elevador começaram a fechar, mas Lucas ouviu palavras finais de Sofia. Tal pai, tal filha. Descida até andar da creche deu tempo para Lucas processar tudo o que rolou em menos de 2 horas. Turno de segurança rotineiro virou batalha por controle corporativo. Instinto protetor de pai superou cautela profissional. E de algum jeito, no caos de ameaças e manobras legais, justiça prevaleceu. Não foi vitória limpa de operações militares onde objetivos claros e sucesso mensurável. Foi mais bagunçado, complexo, com implicações que reverberariam em tribunais e salas de reunião por meses. Andrea Silva estava fora da sala de conferência executiva. Postura imediatamente reconhecível de quem viveu com precisão militar mesmo civil. 40 e poucos, forte e firme. Tipo de pessoa que aprendeu a carregar luto sem deixar quebrar. Reconhecimento mútuo e imediato. 2 pessoas que entendiam perda e dever se encontrando através de batalhas diferentes. Sua filha é incrível, disse Andrea sem rodeios. Quando implementamos protocolos de segurança, ela imediatamente começou a ajudar com as crianças menores, mantendo elas calmas e distraídas. Disse que o papai ensinou que ser corajoso é ajudar os outros quando eles têm medo. Pela parede de vidro da sala, Lucas via Alice sentada de pernas cruzadas no tapete, rodeada por semicírculo de crianças menores segurando o livro ilustrado sobre vida marinha. Gestos animados sugeriam que adicionava enfeites próprios à história, provavelmente detalhes sobre forças especiais que não estavam no texto original. A cena o acertou com força inesperada. Essa pessoinha que virou o mundo inteiro dele, demonstrando o mesmo instinto protetor que definiu carreira militar. Ela teve que crescer rápido, disse Lucas baixo. Todas têm, respondeu Andrea. E nessas 3 palavras havia entendimento compartilhado do que significa criar filhos que perderam pai pro serviço, seja militar ou outro. Porta da sala abriu, e Alice o viu imediatamente, rosto iluminando com alegria pura que só criança consegue. Fechou o livro com cuidado, se despediu de cada criança individualmente, depois caminhou pro pai com dignidade de alguém bem mais velho. Antes de se jogar nos braços dele com entusiasmo de 7 anos. Papai. A tia Andrea disse que era simulado de emergência, mas eu sabia que não era simulado porque você me ensinou como emergência de verdade se sente. Então ajudei a manter as crianças pequenas calmas. Fiz direitinho? Fez perfeito, meu amor, disse Lucas, segurando forte, sentindo o peso do que poderia ter perdido se as coisas fossem diferentes. Sofia apareceu na porta. Tendo finalmente escapado dos federais e respostas iniciais da mídia. Tirar os saltos em algum lugar, de pé de meia que a fazia parecer mais humana, menos titã corporativa. Vestido vermelho que foi armadura na sala agora só a fazia parecer cansada e triunfante ao mesmo tempo. Oi, Alice, disse Sofia, abaixando pro nível dos olhos da criança com graça natural.
Ouvi que você foi muito corajosa hoje. Obrigada por cuidar das crianças menores. Alice estudou Sofia com o olhar direto que criança tem antes de condicionamento social ensinar desviar. Você é a chefe grandona. Disse. Papai te ajudou hoje, né? Ele é bom em ajudar gente. É isso que os caras das forças fazem. Sim, ele me ajudou. Confirmou Sofia. Seu papai é herói. Embora eu suspeite que você já sabia. Ele não gosta de ser chamado assim, disse Alice com naturalidade. Ele diz que heróis são os que não voltam para casa. Ele voltou, então é só papai. Palavras pairaram no ar, profundas na simplicidade. Olhos de Sofia encontraram os de Lucas sobre cabeça de Alice, e naquele olhar havia entendimento que transcendia mundos diferentes. Ambos conheciam perda, sacrifício, peso de continuar quando outros não podiam. Tenho uma coisa para você, disse Sofia para Alice, tirando da bolsa livro ilustrado lindo sobre exploração oceânica. É sobre o mar profundo. Onde os exploradores mais corajosos vão. Achei que você ia gostar. Alice aceitou o livro com as 2 mãos. Jeito que pai ensinou a receber presentes com respeito e gratidão. Obrigada, tia Sofia. Você vem ler com a gente um dia? Pergunta inocente. Mas Lucas viu leve hesitação de Sofia. Momento onde limites pessoal e profissional se borravam. Eu gostaria muito. Disse finalmente e era sincero. Desceram no elevador juntos. Trio improvável unido pelo caos da manhã. Lobby já enchendo de repórteres e polícia. Consequências de conspiração corporativa se desenrolando em tempo real. Mas tinha saída lateral. Caminho quieto para a garagem que evitava o circo. A oferta tá de pé, disse Sofia quando chegaram no sedã prático de Lucas. Tão diferente dos carros de luxo na área executiva. Chefe de segurança. Mas mais que isso, chance de construir algo melhor, mais seguro, mais honesto que antes. Lucas afivelou Alice na cadeirinha, movimentos automáticos após anos de prática, quando se endireitou, decisão tomada. Segunda-feira de manhã, 8h30. Confirmou Sofia. Vamos ter seu escritório pronto. Enquanto Lucas dirigia embora, Alice já mergulhada no novo livro do oceano. Ele pegou no retrovisor Sofia parada na garagem, olhando eles irem. Parecia menor sem fundo da sala de reunião, mais vulnerável, mas também mais forte de algum jeito. Como se sobreviver à traição da manhã tivesse refinado algo essencial dentro dela. Rádio já noticiava a história. Detalhes embolados, sensacionalizados além do reconhecimento. Investigação federal, espionagem corporativa, bilhões em propriedade intelectual salvos de roubo. Nunca saberiam verdade completa. Momento quando escolha de pai proteger estranha evitou tragédia. Quando 4 palavras simples mudaram trajetória de várias vidas. Lucas esticou mão para trás para apertar joelho de Alice. Sinal deles que tudo estava bem. Ela apertou de volta sem tirar olhos do livro, já perdida em histórias de profundezas oceânicas e exploradores corajosos. Sol da manhã rompeu saída da garagem, inundando o carro com luz que parecia possibilidade. Redenção. Primeiro dia de algo novo, precioso e que valia proteger. Atrás deles, Energia Verde Brasil erguia alto contra o céu. Vidro e aço não mais frios, mas de algum jeito aquecidos pelo conhecimento que dentro das paredes. Integridade venceu vitória decisiva. Empresa sobreviveria, até prosperaria. Mas mais importante, faria isso honestamente. Protegida por gente que entendia que às vezes as batalhas mais importantes não são por dinheiro ou poder, mas pelo princípio simples que quando alguém é ameaçado, quando injustiça se avizinha, alguém tem que se levantar e dizer as palavras que importam. Tira a mão da patroa. Frase viraria lenda em certos círculos. Lembrete que coragem nem sempre usa uniforme, que heróis às vezes vêm em embalagens inesperadas, e que linha entre certo e errado, quando traçada claramente, vale defender a qualquer custo. Mas para Lucas Ferreira, dirigindo filha para casa num sábado que virou qualquer coisa menos rotina, eram só palavras que disse quando precisou dizer, nada mais nem menos que dever exigia. História continuaria, claro. Haveria julgamentos e depoimentos, reestruturação corporativa, novas parcerias. Sofia transformaria a Energia Verde Brasil em farol de prática empresarial ética. Lucas construiria departamento de segurança que protegesse pessoas tanto quanto patrimônio. E talvez em momentos quietos entre reuniões de conselho e briefings de segurança, 2 pessoas que se encontraram no crisol da crise, descobrissem que confiança forjada no fogo
podia virar algo mais profundo. Algo que valia proteger com mesma determinação feroz, que salvou a empresa e parou conspiração. Mas isso era futuro. Por agora, havia só pai e filha indo para casa, sol entrando pelas janelas, e satisfação de saber que às vezes, contra todas as probabilidades e apesar de todos os riscos, os mocinhos vencem.